Olá! Hoje vamos falar do recurso de apelação. Sempre que se falar de recurso, é importante se dizer que decisões judiciais são impugnáveis mediante aquele recurso. Sempre se soube, sempre se ouviu dizer, desde o CPC de 73, que a apelação é o recurso para impugnar as sentenças. O que é sentença? Sentença é o pronunciamento do juiz que, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum ou à execução. Com essa definição, o CPC de 2015 adotou dois critérios para definir sentença. O critério do conteúdo, portanto, conteúdo encartável no 485 e no 487, ou seja, situações em que o juiz põe fim ao processo sem resolução do mérito e situações em que ele resolve o mérito da causa, e critério finalístico, ou seja, quando o juiz, ao assim decidir, põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum. Pois bem, a novidade é que no novo CPC a apelação não serve somente para impugnar as sentenças. Por quê? Porque todas as outras decisões que não são sentença, são, portanto, decisões interlocutórias, eram antes impugnadas mediante agravo de instrumento. E no novo CPC, nem de todas as decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. O legislador de 2015 optou por fazer um rol, e esse rol está no artigo 1015, um rol de decisões que são sim agraváveis. As decisões que não estão ali não podem ser impugnadas mediante agravo de instrumento. Logo, houve uma modificação no regime das preclusões. Essas questões não precluem. E é aí que eu queria chegar. Quando podem ser impugnadas essas questões que prejudicaram a parte? Por ocasião da apelação. Então, agora, no novo Código, a apelação é o recurso que serve para impugnar as sentenças e também as decisões interlocutórias que não puderam ser agravadas, porque não estavam no rol do 1015, porque não são, então, consideradas agraváveis. Logo, isso está lá no 1009, parágrafo 1º do CPC. Como é que se faz isso? Quando se apela, a parte vencida, então, apela, ela vai trazer em preliminar dessa apelação a impugnação dessas questões que ela não pôde, cujas decisões ela não pôde impugnar no curso do processo porque não desafiavam agravo de instrumento. E há uma outra novidade importantíssima no tocante à apelação. Não é só o apelante, não é só a parte vencida que pode trazer essas questões que foram decididas por meio de decisões interlocutórias não agraváveis. Não é só o apelante, então, que pode trazer essas questões em sede de apelação. Quando o apelado é intimado a apresentar contrarrazões a esse recurso de apelação, nessas contrarrazões ele pode também impugnar essas decisões que foram proferidas no curso do processo em que ele se sentiu prejudicado. Então vejam, mesmo que ele tenha vencido o processo, por ocasião do recurso da outra parte, ele pode trazer aquelas questões em que ele achou que realmente teve prejuízo e que não pôde impugnar porque não eram decisões agraváveis. Logo, no novo CPC, as contrarrazões de apelação também têm natureza recursal, porque além de rebater os argumentos contidos na apelação, também podem trazer impugnações a essas questões decididas por meio de decisões interlocutórias não agraváveis. Muito bem, então a situação que se tem é a seguinte: a parte vencida apela, oportuniza-se a apresentação de contrarrazões, a parte pode também na apelação trazer impugnação a decisões interlocutórias, a parte contrária nessas contrarrazões pode fazer a mesma coisa e sempre haverá oportunidade, quando essas questões forem trazidas em contrarrazões, para que a outra parte também se manifeste
sobre essa impugnação trazida em contra-razões. Ou seja, o juiz de primeiro grau, que é o órgão para quem a apelação será dirigida, vai reunir essas manifestações, sempre oportunizando a apresentação de contra-razões ou de manifestação às contra-razões que contiverem também impugnação a decisões. Ele reunirá tudo isso em nome do contraditório para depois remeter os autos ao tribunal para exame do recurso. Então, todas essas manifestações a que eu me referi têm prazo de 15 dias, assim como a apelação tem prazo de 15 dias para ser interposta. E não devemos esquecer também que poderá haver apelação adesiva. Então, se houver apelação adesiva, que é a que acontece quando há sucumbência recíproca, num primeiro momento, a parte que perdeu um pouquinho se conforma, se contenta com a decisão, mas quando percebe que o outro recorreu, aí sim resolve também recorrer adesivamente, quer dizer, se houver essa apelação adesiva, da mesma forma, a outra parte terá também 15 dias para se manifestar sobre esse recurso. Então, são muitas razões e contra-razões a serem encaminhadas ao tribunal para processamento e julgamento. Essa outra novidade, então, é muito importante, qual seja, o juiz de primeiro grau recebe a apelação, reúne todas essas manifestações e remete os autos ao tribunal para processamento e julgamento da apelação sem fazer exame de admissibilidade. Não há mais exame de admissibilidade feito no primeiro grau de jurisdição. O juiz de primeiro grau recebe, mas não tem mais como, por exemplo, negar seguimento ao recurso de apelação. Então, o exame de admissibilidade é próprio do tribunal que vai apreciar, julgar o recurso. É importante que se diga que quando o pedido contido na apelação for para a decretação de nulidade da sentença, em regra, o juiz de primeiro grau é que deve proferir uma nova sentença, ou seja, os autos voltam ao juízo de primeiro grau para que nova sentença seja proferida. Acontece que em algumas situações previstas na lei, o tribunal já pode julgar o mérito do recurso, sem que haja supressão de instância, ou julgar o mérito da causa, melhor dizendo, sem que haja supressão de instância. Essas hipóteses estão elencadas no 1013, parágrafos 3º e 4º. Mas uma observação importantíssima a se fazer e que está contida também na lei. Somente podem ser julgadas essas causas diretamente pelo tribunal quando o processo estiver pronto para ser julgado. Quando não for, por exemplo, necessária uma dilação probatória, quando a causa estiver madura, pronta para ser julgada, então, por economia processual, não há razão para que os autos retornem ao juiz de primeiro grau para que seja proferida nova decisão. E como é que deve ser feita essa peça? A interposição da apelação nesse prazo de 15 dias. O 1010 do CPC tem 4 incisos, ele trata exatamente de o que deve conter no recurso de apelação. Então, o recurso de apelação dirigido ao juiz de primeiro grau vai conter uma petição de rosto e depois anexadas a ela, virão as razões de apelação. E o que deve conter nessa petição? Claro, nome e qualificação das partes, os fatos e os fundamentos da causa, as razões pelas quais se pedirá a reforma da decisão ou a decretação de nulidade da decisão e o que é muito importante lá no inciso 4 do 1010, o pedido de nova decisão. Porque é comum que se coloquem razões pelas quais a decisão deve ser reformada ou a decisão deve ser considerada nula e simplesmente pede-se o provimento do recurso. Não basta pedir o provimento do recurso, tem que se pedir a reforma da decisão ou a decretação de nulidade dessa decisão. E uma coisa que é muito importante, e não está ali nos artigos que falam diretamente sobre apelação, mas está lá no 932, inciso 3, que trata justamente dos poderes do relator, das atribuições do relator ao receber o recurso. O relator pode negar seguimento ao recurso que não contiver a impugnação específica aos pontos da decisão com os quais o recorrente não concorda.
Então tem que ter muito cuidado quando vai fazer a apelação, porque além dos fundamentos, esses fundamentos têm que ser dirigidos aos pontos específicos da decisão que se quer reformar ou que se quer anular, sob pena de o relator poder negar monocraticamente seguimento a esse recurso. Bem, chegando à apelação, então, ao segundo grau de jurisdição, ao tribunal, o relator vai analisar se é caso ou não de decisão monocrática e, se não for, vai pedir dia para julgamento. Mas é importante dizer que antes disso, pode haver um pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal na apelação, nas hipóteses em que esse efeito suspensivo não decorrer de lei. Explico melhor. Por lei, a apelação tem duplo efeito. Isso continuou como era antes. Então, a apelação é recebida em regra no duplo efeito. Efeito devolutivo, isso está lá no 1013, todos os recursos têm, e efeito suspensivo, isso está lá no 1012. Mas no parágrafo 1º do 1012, o legislador elenca uma série de situações que são excepcionais, ou seja, naquelas situações a apelação será recebida somente no efeito devolutivo. Um dos exemplos é a decisão que confirma, concede ou revoga tutela provisória. É apenas uma das hipóteses em que, saindo a regra, fugindo à regra, a apelação não tem duplo efeito decorrente de lei imediatamente. Mas mesmo nesses casos, nessas hipóteses contidas no parágrafo 1º do 1012, pode a parte sim dirigir um pedido ao relator para que receba a apelação no duplo efeito, explicando que talvez haja um perigo de dano, um risco inverso do que o legislador poderia ter imaginado à primeira vista, e para que naquele caso concreto, então, aí sim o relator, excepcionando a regra, receba nesses casos a apelação no duplo efeito. O que o juiz de primeiro grau poderá fazer ainda, em alguns casos expressamente previstos em lei, é retratar-se quando tomar conhecimento da apelação, e isso é muito importante. Por isso até é bom mesmo que a apelação seja interposta no primeiro grau de jurisdição. Há algumas hipóteses em que o juiz pode perceber, quando tomar conhecimento das razões recursais, que ele estava errado e modificar o conteúdo da sua decisão. Essas hipóteses estão no 331, no 332, parágrafo 3º e lá no 485, parágrafo 7º. Que hipóteses são essas? Primeiro, lá no 331, quando o juiz indefere a petição inicial. Se o recurso for justamente contra esse indeferimento imediato da petição inicial, o juiz terá 5 dias para se retratar. Também quando o juiz, nas hipóteses previstas em lei, julgar improcedente liminarmente o pedido, hipóteses do 332. Está previsto lá no parágrafo 3º que nesses casos, ao tomar conhecimento da apelação, o juiz também terá 5 dias para retratar-se. E qual é a previsão do 485, parágrafo 7º? O 485 é aquele que trata das hipóteses em que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito. Pois bem, se houver apelação interposta em face dessas sentenças ditas terminativas, o juiz poderá, em qualquer dessas hipóteses, também retratar-se. Aí é claro que o interesse recursal passou a ser da parte adversa. Muito obrigada, até uma próxima.